Bem, a gente já viu anteriormente que quando a gente adiciona um soluto em um líquido, a gente pode fazer com que o ponto de ebulição e o ponto de congelamento possam sofrer alterações. No caso do ponto de ebulição, ele aumenta, e no ponto de congelação, ele vai diminuir. Agora, qual seria o efeito que teríamos caso envolvêssemos a pressão de vapor do líquido ali presente após a adição do soluto? E qual seria também a variação que teríamos nas concentrações daquele solvente? Bem, eu sou o Fernando e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a tonoscopia e a osmoscopia, mais duas propriedades coligativas que nos vão conseguir nos orientar acerca de pressão de vapor e concentração de soluções com quantidades diferentes de soluto. A primeira propriedade é a tonoscopia. A tonoscopia é basicamente o estudo do abaixamento da pressão de vapor de um líquido, ocasionado pela dissolução de um soluto não volátil, sob pressão externa constante. O abaixamento da pressão de vapor do soluto em si, em decorrência da adição de soluto, leva o nome de efeito tonoscópico. Aqui temos uma imagem para conseguir entender como funciona a tonoscopia. Bem, na primeira porção ali temos a água pura, a temperatura de 30 graus e pressão de 4,2 kPa. E nessa temperatura, uma parte da água líquida está em equilíbrio na fase gasosa. Então temos ali um equilíbrio entre vapor de água e água líquida. Agora, se eu tiver uma solução que contenha 5 mol de glicose, eu vou observar que a pressão de vapor do líquido ali no meio não vai ser mais de 4,2 kPa, mas sim de 4 kPa, considerando que a temperatura nas duas condições é a mesma. Ou seja, a adição de um soluto faz com que a pressão de vapor, ou seja, a relação existente entre a quantidade de vapor de água existente na fase gasosa diminua. E a mesma coisa se eu adicionasse outro soluto como a sacarose. A pressão de vapor observada também seria de 4 kPa, desde que a quantidade seja a mesma. Observe que tanto a glicose quanto a sacarose são substâncias distintas. Só que a mesma quantidade de ambas vai fornecer a mesma variação da pressão de vapor da água do meio. Então isso implica para a gente que, independente da relação existente entre os solutos, a variação da pressão de vapor ainda é a mesma. Nesse gráfico podemos observar o comportamento da variação da pressão de vapor. A linha verde nos mostra o comportamento da água pura, e que para 30 graus Celsius a pressão de vapor esperada é de 4,2. Quando a gente adiciona solutos, como na solução A ou na solução B, a gente observa que essa curva diminui até chegar à curva vermelha, indicando que a 30 graus Celsius a pressão é de 4 kPa. Essa variação aí a gente fala que é então o abaixamento da pressão de vapor, denominado como ΔP. Podemos então inferir que o efeito tonoscópico independe da natureza do soluto, bastando apenas ter uma quantidade definida para que o abaixamento aconteça. E com isso podemos pensar numa relação matemática entre a pressão de vapor e a quantidade de soluto ou solvente existente no meio. A lei de Raoult diz que a pressão de vapor de uma solução depende da pressão de vapor dos componentes e da fração molar dos mesmos. Então, se eu precisar definir matematicamente a pressão de vapor de uma solução, eu vou ter que a pressão de vapor P é igual à pressão de vapor do primeiro componente vezes a fração molar desse componente, mais a pressão de vapor do segundo componente vezes a fração molar desse componente e assim por diante. Então, se eu tivesse 3 componentes, eu teria 3 pressões de vapores. Se eu tivesse 4, teria 4 e assim por diante. Lembrando que essas pressões de vapores aqui estão sendo consideradas
caso o líquido ali existente seja um líquido puro. Agora, caso um dos componentes for um composto não volátil, a pressão de vapor da solução se define apenas a pressão de vapor do solvente. Então, quando essa situação acontece, em vez de eu ter uma mistura de uma solução de dois líquidos, eu ter apenas um líquido no meio misturado com um soluto não volátil, como por exemplo a glicose, como por exemplo a sacarose, ou até mesmo sal de cozinha, cloreto de sódio, eu vou ter a seguinte relação, que a pressão da solução vai ser igual a pressão de vapor do solvente puro vezes a fração molar desse solvente. Ou eu posso escrever da seguinte forma: a variação da pressão de vapor, considerando o solvente puro e a nova solução, vai ser igual a pressão de vapor do solvente vezes a fração molar do soluto. Vamos então para a osmoscopia. Para entender a osmoscopia, temos que pensar na osmose. A osmose nada mais é que o movimento do solvente através de uma membrana semipermeável. Esse fluxo ocorre espontaneamente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então aqui temos a imagem de dois tubos de ensaios conectados através de uma membrana permeável, ou melhor dizendo, semipermeável, e de um lado a gente tem água pura e do outro temos uma solução de glicose 1 molar. A ideia é que, conforme vai passando o tempo, o nível da água pura abaixa e o nível da solução de glicose aumenta. Isso acontece justamente porque a água sempre vai fluir do meio menos concentrado, que no caso da água pura é praticamente zero, para o meio mais concentrado, ou seja, o meio que tem a maior quantidade de soluto, que seria a solução aquosa de glicose. E quando isso acontece, a gente consegue ver que o nível da solução de glicose aumenta. Então, essa solução vai ficar mais diluída. Pensando em termos microscópicos, podemos pensar que a membrana permeável é um tipo de membrana que deixa apenas um tipo específico de substância passar. A semipermeável, então, vai nos informar que as moléculas de água conseguem passar e transitar de forma livre de uma parte do sistema para o outro, só que outros tipos de íon ou moléculas já não vão ter as afinidades suficientes para passar por essa membrana. Com isso, temos o conceito de pressão osmótica. A pressão osmótica é a pressão exercida sobre a solução para impedir sua diluição pela passagem do solvente puro através de uma membrana semipermeável. Então, a força em termos de pressão que eu preciso exercer para que não haja o deslocamento da água pura para a solução aquosa de glicose, eu vou dar o nome de pressão osmótica. Se a pressão exercida for menor que a pressão osmótica, então vai acontecer a osmose. Se a pressão exercida for igual à pressão osmótica, então vai acontecer um equilíbrio e não vai acontecer de fato fluxo do solvente. E se a pressão exercida for maior que a pressão osmótica, o que vai acontecer é que o solvente presente na solução aquosa, ou seja, a água, vai passar dela para a água pura, fazendo um processo inverso chamado osmose reversa. Então a osmoscopia nada mais é do que o estudo e a medição da pressão osmótica das soluções em decorrência da passagem do solvente por uma membrana semipermeável. Matematicamente, eu posso falar que a pressão osmótica é igual a concentração molar daquela solução vezes R, que é a constante dos gases ideais, vezes a temperatura na qual aquela solução se encontra. Se eu pensar em termos mais amplos, e se eu considerar, por exemplo, um composto iônico, devo considerar, então, o fator I, que é o fator de Van Hoff, que fala pra gente da dissociação de certas espécies. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês querem tirar mais dúvidas, vocês podem observar outros vídeos aí do canal, assistir de boas. Você pode também ir lá no Instagram do Projeto Vitrine Acadêmica. Sintam-se livres para perguntar, tirar suas dúvidas e assim por diante. Ok? Bem, eu sou o Fernando
Até mais e obrigado pelos peixes.